projeto Ficha Limpa está em discussão aqui na Câmara dos Deputados e ainda há tópicos à espera de consenso entre os parlamentares de diversos partidos, até que chegar a um encaminhamento final. Para falar sobre esse assunto, está aqui o deputado, o presidente do grupo de trabalho que estuda essa questão, né? É o deputado Miguel Martini, do PHS de Minas. Vamos falar um pouco sobre Ficha Limpa e espero que dê tempo para a gente falar também do Programa Nacional de Direitos Humanos. Cassação dos direitos humanos. Mas, deputado Miguel Martini, essa questão do projeto Ficha Limpa, talvez seja um dos projetos, aliás, um projeto de origem popular, Sim, seja popular. Um dos projetos que mais chama a atenção, que mais mobiliza a opinião pública, inclusive, não só aqui na Câmara, mas a população em geral está ligada nessa questão. E a gente sabe que é difícil chegar a um consenso. O projeto, originalmente, se eu me corrija se eu estiver errado, ele colocava que qualquer candidato, digamos, condenado em primeira instância, estava inelegível já está fora da eleição. Os deputados aqui na Câmara dos Deputados, de vários partidos, no setores de opinião, discordaram disso. O senhor, como presidente do grupo de trabalho, o senhor deve ter acompanhado tudo isso, né? Claro, sim. Me diga em que pé que nós estamos nessa questão. Então, nós já criamos alguns consensos, inclusive dialogando com as próprias entidades que foram as que mobilizaram a sociedade para coletar as assinaturas. E a conclusão, inclusive, opinião de juristas ligados ao movimento, e que, por exemplo, a OAB, a CNBB? Não, a CNBB, mas eu digo assim em termos juristas, né? Sim. A OAB, com mais a Associação dos Magistrados Brasileiros, com mais outros ligados ao direito, campo do direito, concluíram que uma condenação em primeira instância ou uma condenação monocrática, ela é arriscada, porque ela admite uma perseguição política. Então, da discussão desse debate, evoluiu-se que para uma decisão ou para uma condenação de um órgão colegiado, nem é primeira nem é segunda instância, porque no caso do parlamentar que tem foro privilegiado, ele só tem uma instância, que é o Supremo. Então, não vai se dizer se é primeira instância, segunda instância, vai dizer por um órgão colegiado. E aí todos concordaram que é a melhor alternativa. A outra questão, e o que se está buscando basicamente, é contemplar aquilo que a iniciativa popular queria, porém resguardando a realidade da vida pública, que são as perseguições políticas, são os coronéis, são os grupos de poder econômico forte, que a gente sabe que atua. Então, se nós não tivermos cuidado, colocaremos na lei um instrumento para impedir um bom candidato de concorrer a uma prefeitura, um governo do estado, porque dizia lá, por exemplo, no início, projeto inicial, bastava que o promotor aceitasse uma denúncia. Ora, isso é muito frágil, né? Condenação em primeira instância. A gente sabe o que está acontecendo pelo interior desse país afora, onde há os grupos políticos, acaba que o juiz fica ligado a um grupo, o promotor da mesma forma e tal. Então, quando é um órgão colegiado, já há, assim, uma presunção realmente de culpa, neste caso ele seria impedido de concorrer. Então, há praticamente um consenso dentro do grupo e dentro do movimento também. Esse tópico parece superado, digamos. Superado, vai só achar a melhor redação por um órgão colegiado, por um colégio, enfim, vai achar a expressão correta, e aí os técnicos da casa vão ajudar nisso, mas a tese central que vai ficar, será essa, sem dúvida nenhuma. Deputado, eu nem sei se eu não acompanhei essa questão, mas me parece que não há outros grandes gargalos nesse projeto. Esse seria o principal, porque eu pergunto isso porque existe aí um cronograma. Os deputados estão trabalhando com uma data, agora em março, para ver se sai um relatório e já se vota, é isso? É isso. O presidente me indicou como coordenador. Em a primeira reunião eu disse, no dia 17 de março eu entrego o relatório pronto. Eu defini uma data, porque quando se forma um grupo de trabalho, tem essa impressão de que é para não resolver nada. Vai se reunindo e uma tradição brasileira. Né? Mas comigo não. Então, marcou, no primeiro dia eu marquei, dia 17 de março nós entregamos, nós concluímos. Então, como ficou o cronograma? Fizemos as audiências já com todas as representantes das entidades, todos, CNBB e outros todos. Vamos fazer uma segunda audiência no dia 9 com o presidente do TSE e o Procurador-Geral da República. E no dia 3 termina o prazo para que todos ofereçam sugestões ao relator.
No dia 10, no dia 9, a última audiência, a penúltima audiência, no dia 10 votaríamos o relatório que nós achamos que é final, mas sempre há algum atraso. No dia 16, nós reconvocamos as entidades que propuseram o projeto de lei para ver se esse é o texto que contempla a intenção deles. E no dia 17, nós encerramos o trabalho inteiro na mão do presidente Michel Temer, que aí vai levar para o Colégio de Líderes, vai pautar e esperamos aprovar essa matéria. O senhor acredita que esse projeto Ficha Limpa, que a gente chama hoje, né? Isso. O Ficha Limpa será votado nesse semestre, porque eu já ouvi de deputados opiniões que já devem entrar em vigor, se deveria entrar em vigor para essas eleições de 2010. Já vale. Né? Já pode valer. Essa é a expectativa? A expectativa é que, por isso que nós queremos votar em março aqui na Câmara, vai para o Senado, e o Senado votando antes das convenções, é perfeitamente possível valer para esse ano ainda de 2010. Essa é a nossa intenção. E eu digo mais, olha, eu fiz um pronunciamento ainda hoje, e vou fazer outros, para dizer o seguinte, se o parlamentar refletir um pouquinho, se o Congresso refletir um pouquinho, aprovaria esse projeto imediatamente, até com regime de urgência. Por quê? Porque hoje há uma presunção ou há uma suspeita que todo mandatário está com algum interesse, conchavo ou erro. Isso daí é o que ficou na média da consciência nacional. Com o projeto Ficha Limpa, vai dizer o seguinte, ao usar um broche ou ao ser mandatário, alguém que olhar vai dizer assim, ele passou pelo crivo, ele tem ficha limpa. Isso fortalece o parlamentar, fortalece o parlamento, a democracia e também vai melhorar a qualidade dos nossos representantes, dos nossos governantes. Ou seja, quem tem ficha suja, porque o projeto prevê não só quem tem a ficha suja, mas quem durante o mandato se sujar, não concorre mais na próxima. E tem um item lá que nós estamos achando a redação ideal, por exemplo, você está para ser cassado e renuncia para fugir, vai ficar 8 anos inelegível. Ou seja, ou você passa pelo julgamento e é absolvido, ou então você já assume que durante 8 anos você não concorre mais às eleições. Mas eu já ouvi de deputados também, de outros deputados, dizendo o seguinte, olha, não é de bom, não é uma coisa muito positiva a gente aprovar projetos que entrem que se refiram às eleições e que entrem em vigor no ano de eleição. Agora. Isso. Tem gente que acha essa é uma tese. Essa é uma tese, né? Mas contrariada pela Constituição. Por quê? O artigo 14, que nós estamos modificando o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. E lá diz que uma lei deve regular aqueles que podem ser candidatos, observando a vida pregressa do candidato. Então, é a Constituição que determina que ali seja melhor explicitado o parágrafo 9º. Então, não exige a anterioridade. Nós não estamos dizendo, nós não estamos impedindo ou modificando o processo eleitoral. Nós estamos apenas dando maior clareza ao parágrafo 9º da Constituição. É isso que a lei está fazendo. Por isso que os juristas consultados dizem que pode valer perfeitamente para essas eleições. Por quê? A convenção se dará no mês de junho. Então, até lá, nem precisaria dessa lei. Todo candidato que quisesse concorrer deveria ter uma ficha limpa. Então, essa lei vai ser apenas um balizador, vai dar um instrumento para que a sociedade seja protegida daquelas pessoas que não podem e não deveriam nunca fazer parte da vida pública. Deputado Miguel Martini, infelizmente, o tempo corre atrás da gente. Sim. E nós deixamos de falar, vamos deixar de falar aqui agora, sobre uma questão que eu sei que o senhor gosta de comentar, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Sim. Mas não vai dar tempo. Tá bem. Então, desde já, fica esse nosso compromisso, o senhor vai voltar um dia, nós vamos falar especificamente do Programa Nacional de Direitos Humanos. Tá certo? Dá para falar, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, não é direitos humanos, né? Sob o manto dos direitos humanos estão caçando direitos fundamentais, direito à vida, né? Direito à liberdade de imprensa, direito à liberdade religiosa, quer dizer, direito da família, uma série de direitos consagrados, direitos até naturais. Então, isso não é direitos humanos. Tem um manto, mas é contra ele que nós queremos falar daqui a pouco, quando você me chamar. Então, é um assunto controverso e merece uma boa conversa. Fica para uma próxima, então. Vai ser um prazer. Muito obrigado pela sua vinda. Um prazer. Obrigado a você, telespectador, que ficou com a gente até agora.